Continuação do livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. De preferência, mortos. A porta do ginásio de testes de resistência física da Pen Control foi arrombada com estrondo e os empregados do Dr. QI entraram, empurrando-se uns aos outros. Vinda do intercomunicador que havia do lado de fora, Miguel ouvia a voz do Dr. QI. Peguem esse Miguel, quero ele vivo. O líder dos caras começou a correr pelo ginásio, no meio dos aparelhos de ginástica e dos meninos cobaias, desviando-se dos perseguidores com uma agilidade que eles nunca tinham visto. Pega! Não deixe escapar! No meio daquela algazarra, os empregados não prestaram a menor atenção às cobaias, que estavam imóveis, aguardando ordens. Só a pobre menina que havia batido o recorde da maratona continuava correndo sobre a esteira rolante. Havia, porém, mais um que não estava imóvel. Era Chumbinho, que, de acordo com o plano que combinara com Miguel, aproveitou a confusão e esgueirou-se silenciosamente para fora. Arrastou-se colado à parede, por baixo do intercomunicador, de modo que a objetiva do aparelho não pudesse focalizá-lo. Desapareceu por uma porta lateral. O intercomunicador, lá na sala do Dr. QI, estava sintonizado somente no corredor que dava para o ginásio de testes, por causa da confusão propositalmente armada por Miguel. Assim, Chumbinho pôde correr com tranquilidade pelo resto da Pen Control, pois todos os outros intercomunicadores estavam desligados e todos os empregados tinham corrido para o ginásio de testes. As dependências onde estavam sendo testadas a droga da obediência só tinham janelas lacradas e opacas, para que ninguém pudesse ver o que se passava lá dentro. Assim, a iluminação era toda artificial. Por isso, Chumbinho tinha de entrar e desligar a chave central de energia elétrica. Desse modo, uma porta à sua frente foi aberta e o menino tomou um susto. Calu! E o senhor é o bioquímico que eu vi falando com... Ei! Por que vocês estão algemados? Fuja, Chumbinho! Ordenou Calu. Mas era muito tarde. Por trás dos dois surgiu o detetive Rubens, apontando um revólver para o garoto. Quietinho aí, menino, senão leva chumbo. Mas Rubens não conhecia os caras. Se conhecesse, jamais iria distrair-se da guarda de um deles para apontar uma arma para o outro. Com as mãos algemadas, Calu aproveitou e golpeou, de baixo para cima, o braço estendido de Rubens. A bala foi cravar-se no teto e, ato contínuo, Calu meteu uma cotovelada no estômago do detetive. A arma voou longe e, quando Rubens recuperou o fôlego, viu um cano apontado para sua testa. Era Chumbinho que, rápido como um gato, havia se apoderado do revólver. Quietinho você, seu bandido! Vingou-se Chumbinho, com muita raiva na voz. Ele se lembrava daquela cara na sala do diretor do colégio Elite e, ao contrário de Miguel, não tinha simpatizado com ela desde o início. Grande Chumbinho! Aplaudiu Calu, revistando os bolsos de Rubens, em busca da chave das algemas. Sim, sim, sim! Sorriu Caspérides. Que meninos valentes! Vocês não vão escapar! Começou a ameaçar Rubens. Cala a boca, traidor! Calu tirou as algemas de seus bolsos. Libertou também o bioquímico, mas, no momento em que se preparava para algemar o detetive traidor... O que está acontecendo aqui? Na moldura da porta, apareceram 3 figuras enormes ameaçadoras. Detetive Rubens! Estranhou o animal. O que é que o senhor está fazendo aí no chão? Rápido, idiota, me ajude! Esses moleques... Não podemos fazer nada, seu Rubens, lamentou o seu coisa. Estamos sem as nossas armas, informou o fera. Os 3 foram empurrados para dentro, e o detetive Andrade entrou de arma na mão, logo seguido por um jovem casal de mendigos. Crânio, Magri, Calu, Chumbinho, cadê Miguel? Está na boca do lobo, respondeu Chumbinho. A essa hora já deve ter sido preso. Está no ginásio de testes.
às voltas com mais de 20 empregados do Dr. QI. Onde fica isso? Perguntou Andrade. Vamos lá. Não adianta. Eles estão armados e podem pegar os meninos cobaias e Miguel como refém. Mas Miguel teve uma ideia. Eu estava tentando fazer o que ele mandou quando apareceram Calu, Caspérides e esse maldito traidor. Algemaram Rubens ao fera, o fera ao coisa, o coisa ao animal e o animal à maçaneta da porta, usando as algemas que tinha estado em Calu e Caspérides, e mais duas que Andrade trazia consigo. Vamos, temos de encontrar a chave de energia elétrica. Miguel correu pelo ginásio, driblou os perseguidores o quanto pôde, resistiu o maior tempo possível, mas acabou sendo capturado e subjugado pelos empregados. A uma ordem do Dr. QI, um dos bandidos ligou novamente na tomada o intercomunicador do ginásio de testes. A voz do sinistro personagem, novamente dentro do ginásio, estava calma, confiante. Que brincadeira mais boba, Miguel! Eu pensava que você fosse capaz de agir com mais inteligência. De que adiantou correr como um ratinho? De que adiantou... Ei! Onde está a cobaia número 20? Diabo, Miguel! Você só estava ganhando tempo enquanto seu amiguinho fugia, não é? O número 20 é aquele que estava sem tomar a droga. Furioso, investiu contra os empregados. Vocês são todos incompetentes. Deixaram o garoto enganá-lo o tempo todo. Mas nós... Tentou desculpar-se um dos empregados. Calhe a boca. Deixem que eu descubra o moleque pelo intercomunicador. As telas dos intercomunicadores espalhados por toda a Pen Control acenderam-se uma a uma. O Dr. QI procurava Chumbinho. O que é isso? Na tela do Dr. QI apareceu logo o corredor, no fim do qual, algemados a uma porta, estava o detetive Rubens e os 3 ferozes seguranças da Pen Control, presos um ao outro, formando uma estranha fila como crianças grandes de mão dadas. Estúpidos, incompetentes! Berrou o Dr. QI. Os inimigos entraram na Pen Control. A cobaia 20 não poderia algemar sozinha esses incompetentes. Preciso descobrir onde estão os invasores. O Dr. QI continuou freneticamente a ligar e desligar os intercomunicadores, à procura dos inimigos. Aí estão. O Caspérides está com eles. Maldito! Acho que pretendem chegar à casa de força, concluiu o Dr. QI ao ver o detetive Andrade, o bioquímico e os 4 caras correndo por um corredor. Depressa! 2 de vocês fiquem aí, tomando conta de Miguel. O resto, corra atrás deles. Se eles desligarem a força, estaremos perdidos. Eu quero todos eles vivos ou mortos, de preferência, mortos. Os bandidos conheciam muito bem a planta da Pen Control e seu labirinto de corredores. Logo, os fugitivos estavam cercados e com acesso à casa de forças cortado. Eles são muitos. Não vamos escapar, gritou Andrade, vendo os bandidos que se aproximavam de armas na mão. Sim, sim, sim. Não, 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 lembrou Marius Caspérides. Venham comigo. O bioquímico abriu a porta de um laboratório e todos começaram a entrar. Um dos bandidos, vendo que não os alcançaria, ergueu a arma, fez pontaria e atirou. O tiro reboou altíssimo dentro do ambiente fechado da Pen Control. Só restava um dos fugitivos fora da porta do laboratório. Era Chumbinho. Seu corpinho deu um tranco e o menino caiu para trás. Chumbinho, não! Gritou Magri antes que a porta se fechasse. Dentro do laboratório, protegido por uma grossa porta corta-fogo, a confusão era geral. Chumbinho, que horror! Ele foi baleado! Calu tentou acalmar a menina. Talvez esteja apenas levemente ferido, Magri. Levemente ou gravemente ferido, não há o que a gente possa fazer pelo Chumbinho agora, a não ser tentar sair dessa. Depressa, gente! Convocou o Crânio. Tive uma ideia. Precisamos de fumaça, muita fumaça. Vamos queimar. Fumaça? Interrompeu Caspérides. Não é preciso queimar nada. Posso misturar alguns produtos químicos e... Ótimo! Onde está o alarme de incêndio?
Todos entenderam imediatamente o plano de Crânio. Magri correu e acionou o alarme de incêndio. No mesmo instante, uma sirene altíssima disparou. Eles sabiam que uma indústria moderna como aquela deveria ter alarme de incêndio ligado diretamente com o corpo de bombeiros. Era a última esperança. A porta que os protegia era reforçada, como deve ser em um laboratório que trabalha com produtos perigosos e explosivos. Mas aquela não aguentaria por muito tempo. Do lado de fora, os bandidos haviam arranjado marretas e machados e golpeavam a porta sem dó nem piedade. Kalu agarrou um pesado banco e atirou-o contra a janela opaca e lacrada do laboratório. O vidro estilhaçou-se com estrondo. Agora havia por onde sair a fumaça que o bioquímico começava a provocar. Com a ajuda de Crânio, Caspérides misturou vários produtos e logo grossos rolos de fumaça negra saíram pela janela quebrada do laboratório. A capacidade de desobedecer. No ginásio de testes, imobilizado pela ameaça de 2 revólveres, Miguel viu alguma coisa diferente estava acontecendo com a menina que corria sobre a esteira rolante. Um brilho de consciência passou pelos olhos dela, e a menina diminuiu o ritmo da corrida. Mas, como a esteira continuou rolando, ela foi arrastada para trás e atirada ao chão. — Que foi isso? Espantou-se um dos empregados. Aos poucos, um a um, os meninos cobaias começaram a sacudir a cabeça, esfregar os olhos, a olhar espantados em volta. — Onde estou? Que tontura! O que está acontecendo? O empregado bateu a mão na testa. — Inferno! Com a confusão, esquecemos de dar reforço da droga para as cobaias. — É mesmo, concordou o outro. Elas estão despertando. Miguel levantou-se corajosamente. — Quietinho aí, rapaz, não se mexa! Gritou o primeiro, com a arma apontada. Sem temer um tiro pelas costas, Miguel voltou-se para os rapazes e moças que estavam despertando do efeito da droga da obediência. — Pessoal, vocês foram sequestrados, foram enganados e usados pelas mais sinistras das quadrilhas. Os bandidos estavam nervosos. — Cala a boca, rapaz! Olha que eu atiro! Miguel sentiu o cano frio da arma encostar-se na sua nuca, mas continuou falando, com calma, escolhendo as palavras. Todos vocês ficaram várias semanas sob o efeito da droga da obediência, que anulou a inteligência de vocês e transformou todos em robôs imbecilizados. Os meninos e meninas olhavam-se uns aos outros, como se fosse difícil acreditar no que estava ouvindo. Naquele instante, o Dr. Key desviou a atenção do corredor em frente ao laboratório onde estavam os fugitivos e ligou seu intercomunicador com o ginásio de testes. — O que está havendo aí? Maldição! Seus incompetentes! Façam esse garoto calar a boca! Mas, dessa vez, os 2 bandidos não podiam fazer nada diante da fúria de 17 garotos, que já tinham tomado consciência das palavras de Miguel. Saltaram decididamente contra os 2, aos trancos e cabeçadas. Arrancaram seus revólveres e os imobilizaram, praticamente sentando em cima deles. A voz do Dr. Key vinha alta e furiosa. — Miguel, você não entende o que está fazendo? Você está destruindo a realização do maior sonho da humanidade. A obediência absoluta. Pare! Pensa um pouco. Você não pode fazer isso. Você está destruindo séculos de sonho. Você está destruindo o futuro. Miguel parou em frente ao intercomunicador. — Não. Eu estou salvando o futuro. O que eu estou destruindo é um sonho louco de dominação da humanidade, de controle da mente humana. Nada disso, você não entende. Eu só entendo que a minha capacidade de criticar tudo que ouço e vejo e a minha capacidade de contestar tudo que descubro de errado é o que fazem de mim um ser humano. É a minha capacidade de desobedecer que faz de mim um homem. Você poderia ter se juntado a mim, poderia construir um mundo novo. Eu vou construir um mundo novo. Esteja certo disso, mas nesse mundo não haverá lugar para pessoas como você. A tela do intercomunicador apagou-se. Várias sirenes foram ouvidas do lado de fora,
E em poucos minutos, uma pequena tropa de bombeiros apareceu por trás dos bandidos, justamente no momento em que a porta do laboratório vinha abaixo. "O que está se passando por aqui?" perguntou o bombeiro que vinha à frente, de olhos arregalados. Os bandidos voltaram-se e apontaram as armas na direção dos bombeiros. Naquele instante, todas as luzes se apagaram. Na escuridão total, os bandidos não atiraram, pois não havia como enxergar qualquer alvo. Não sabiam o que fazer. Atirar a esmo? Nunca tinham agido pelas próprias cabeças e esperavam desesperadamente uma ordem do chefe supremo da Pen Control. Dr. K.I., o que faremos?" gritou um deles para a escuridão. Na escuridão, a voz cavernosa do Dr. K.I. ressoou acima de todos eles. "Não adianta começar uma guerra no escuro. Não adianta atirar nos bombeiros. Vocês vão acabar acertando uns aos outros. Nada mais adianta. Fomos derrotados. Entreguem-se." Os bandidos entreolharam-se para decidir o que fazer. Mas, no escuro total, isso era impossível. E se até a liderança brutal do Dr. K.I. tinha desistido, não havia mais por que oferecer qualquer resistência. Ouviu-se o ruído das armas caindo no chão, em obediência à ordem da voz cavernosa. No mesmo instante, as luzes acenderam-se e iluminaram as caras assombradas dos bandidos, cercados de um lado do corredor pelos bombeiros e do outro pelo detetive Andrade, Magri, Kalu, Crânio e Caspérides. Andrade assumiu o comando da situação. "Quietos, todos vocês, mão na cabeça." Os bandidos obedeceram e baixaram as cabeças, derrotados. "Garotos", ordenou o detetive, "peguem as armas desses bandidos." Crânio, Magri e Kalu executaram a ordem. O chefe dos bombeiros deu um passo à frente. "Que loucura é essa? Posso saber o que está acontecendo por aqui?" Andrade não deixou a surpresa durar mais. "Sejam bem-vindos, amigos. Sou o detetive Andrade. Como vocês podem ver, aqui não houve nenhum incêndio. Houve muito mais do que um incêndio. Mas, antes de mais explicações, será que vocês podiam dar uma forcinha aqui na prisão desse bando de criminosos?" Os bombeiros ajudaram a empurrar os bandidos para dentro de uma sala, onde eles ficariam bem trancadinhos até a chegada do reforço policial. Por entre o grupo de bombeiros que empurrava os bandidos, uma carinha sorridente apareceu. "Oi, pessoal, tudo está sob controle agora?" Magri deu um grito. "Chumbinho, você não está morto?" "É claro que não estou", explicou o menino, com a cara mais sapeca do mundo. "Eu só fingi que fui atingido pelo tiro. Assim esses trouxas nem ligaram para mim e ficaram tentando derrubar a porta. Eu fui saindo de fininho. Era a única maneira de continuar a procurar a casa de força e desliguei na horinha, né?" O bioquímico Marius Caspérides surpreendia-se cada vez mais. Sim, sim, sim. Então foi você que apagou as luzes?" "É claro que fui." Sim, 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 mas que valentia!" Magri, ainda saboreando o alívio de reencontrar Chumbinho são e salvo, lembrou-se de que a turma ainda estava incompleta. "E Miguel? Vamos libertar Miguel." Nem bem a menina acabava de falar, o líder dos caras aparecia, abrindo caminho através das tropas de bombeiros, seguindo por todos os meninos cobaias. Um grande silêncio. Há 3 dias, os caras não se reuniam. E a tensão daquela aventura tinha sido de esfrangalhar os nervos de qualquer um, mesmo que esse alguém fosse um cara. E todo aquele suspense explodiu num grito de desabafo, de saudade, de carinho. "Miguel!" Com os trapos de mendiga esvoaçado, Magri correu para o amigo e abraçou-lhe a ele, bem apertado, como se fosse uma despedida. "Miguel, meu querido!" O outro mendigo baixou a cabeça e disfarçou o ciúme, mexendo nos farrapos da calça, como se quisesse ajeitar um vinco imaginário. Andrade sorria, participando de toda aquela alegria, de todo aquele alívio. Ufa, terminou. Ainda bem que tudo se resolveu, sem derramamento de sangue.
Nem sei o que poderia acontecer se o Dr. QI não tivesse desistido e... Ei, espere um pouco. Como é que o Dr. QI pode dar a ordem de rendição pelo intercomunicador se a energia elétrica estava desligada? Calu abriu o mais orgulhoso sorriso. E quem disse que o Dr. QI se rendeu? A voz que vocês ouviram era a minha, imitando o safadão. Sim, 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 esses meninos são mesmo demais. Andrade fez uma festinha muda na cabeça de Calu, desmanchando-lhe os cabelos. Por falar em Dr. QI, cadê ele? Lembrou o Chumbinho. Onde fica a sala do Dr. QI, seu Caspérides? Perguntou Miguel. Não sei. Não só víamos o Dr. QI pelo incomunicador. Então vamos procurar, pessoal, comandou Miguel. Mas foi inútil. Por mais que vasculharem a pé encontro ou de cima a baixo, não foi possível encontrar o Dr. QI. O tenebroso personagem que pretendia dominar o mundo com a droga da obediência tinha desaparecido sem deixar rastros. Com ele se evaporava também aquele sonho louco, aquele pesadelo ameaçador. E o Dr. QI? O detetive Andrade tinha ficado de boca aberta. Mas como, Miguel? Como eu posso deixar vocês fora disso? Você, Chumbinho, Magri, Calu e Crânio foram os verdadeiros detetives que desmascararam a quadrilha da droga da obediência. Vocês são heróis de verdade. A imprensa precisa saber disso. Todo mundo precisa saber disso. Enquanto esperavam a chegada das viaturas da polícia para levar os bandidos da pé encontro, Miguel negava com firmeza. Por favor, detetive Andrade, nós não queremos que ninguém fique sabendo da nossa participação nesse caso. Queremos ficar na sombra. A glória deve ser toda sua. Diga que nós fomos sequestrados como os outros garotos e que o senhor nos salvou a todos. Não queremos aparecer. Mas por quê? Temos nossas razões. Por favor, não pergunte quais são. Andrade tinha sido obrigado a concordar. Por isso, desde o dia anterior até a manhã daquela sexta-feira, 5 dias depois que Miguel tinha convocado os caras para a emergência máxima, a imprensa de todo o país estava fazendo um estardalhaço nunca visto no entorno de Andrade. Era o herói que todos aplaudiam, o cérebro dedutivo que, sozinho, havia descoberto a pista daqueles sequestros tão misteriosos. O policial destemido que, sem a ajuda de ninguém, havia penetrado no covil dos raptores e prendido a quadrilha toda. Mais de 20 bandidos. Era a glória da polícia. O servidor dedicado, cujo heroísmo apagava a vergonha que o corrupto detetive Rubens causara a todos os policiais. Andrade recusou todas as homenagens. Tinha cumprido com seu dever e não queria bajulações. Já estava envolvido com outro caso e não tinha tempo para nada. A única entrevista não oficial que aceitou conceder foi quando o professor Cardoso, o diretor do Colégio Elite, convocou para uma reunião na sala de diretoria. Enquanto atravessava o pátio do Elite, Andrade viu-se cercado pela garotada e teve de conceder autógrafos como se fosse um artista de cinema. Assim, quando entrou na sala do professor Cardoso, o gordo detetive estava suado, enxugando a careca com seu lenço amarrotado. Bem-vindo ao Elite, detetive Andrade, cumprimentou o diretor, caminhando até o policial e abraçando-o calorosamente. Na sala já se encontravam os heróizinhos anônimos, Miguel, Crânio, Chumbinho, Calu e Magri, todos com carinhas de inocente, colegiais indefesos. Andrade olhava para eles e sentia um nó na garganta. Queria que eles fossem seus filhos, gostaria de poder colocá-lo no colo cada um deles. Na verdade, Andrade sentia como se eles já fossem seus filhos. Sente-se, meu caro Andrade, convidou o professor Cardoso. Nosso colégio será eternamente agradecido ao senhor. Afinal de contas, o Elite foi o mais atingido de todos os colégios. 6 alunos daqui foram sequestrados, enquanto somente 2 garotos desapareceram de cada um dos outros colégios. O terceiro de cada um dos colégios era sempre o mesmo, Bino, não é? Infelizmente, um dos nossos alunos foi assassinado, mas os outros 5 estão aqui.
O professor Cardoso fez uma pausa, caminhou até os 5 caras e pôs a mão no ombro de Miguel. Temos muito a agradecer ao senhor, detetive Andrade. Por isso, Miguel, como presidente do Grêmio do Colégio Elite, pediu-me que convocasse essa reunião. Ele tem um pequeno discurso de agradecimento para o senhor, que expressa o que todos nós sentimos. Miguel levantou-se sorrindo jovialmente, como se fosse o orador da turma em festa de formatura. Obrigado, professor Cardoso. Sinto-me honrado e extremamente aliviado por estar, neste momento, encarregado de dirigir essas breves palavras ao nosso querido herói, o detetive Andrade. Logo Miguel, fazendo um discurso careta como aquele, Andrade não conhecia o rapaz profundamente, mas o tinha visto em combate. Tratava-se de um líder de poucas palavras e muita ação. Andrade sentiu-se pouco à vontade. Que história era aquela? Honrado por ser o porta-voz da gratidão de todos nós, continuou Miguel. E aliviado por poder estar aqui inteiro e vivo, graças ao heroísmo do senhor detetive Andrade. Há mais pessoas que deviam estar aqui agradecendo ao senhor, mas não caberiam todos nessa sala, porque o senhor salvou a humanidade inteira. A vida inteligente deste planeta esteve ameaçada pela droga da obediência e pelo sinistro Dr. K.I., o cérebro criminoso que organizou essa terrível ameaça. Andrade teve vontade de interromper o rapazinho, de dizer que continuava investigando, que a captura do Dr. K.I. era uma questão de horas, mas sabia que aquilo não era verdade. O comandante da Pen Control havia evaporado como uma gota de água num ferro quente. Infelizmente, continuou Miguel, o Dr. K.I. escapou. Na certa vai passar um período na sombra antes de atacar novamente, e ele vai atacar, estou certo disso. É uma ameaça perigosa, jamais descansará enquanto não realizar sua ânsia de poder absoluto. É preciso pegá-lo, detetive Andrades. Ninguém poderá dormir sossegado enquanto esse homem estiver à solta. Miguel aguardou um instante. Seu discurso estava tomando um rumo inesperado e todos os presentes estavam em suspense. Eu falei com o Dr. K.I. somente através daquelas telas de comunicação que haviam na Pen Control. Mas falei. Não foi possível ver o seu rosto, porque ele estava sempre na sombra. Nem adiantaria tentar reconhecer a voz dele, porque o Dr. K.I. estava em uma espécie de filtro de som, que lhe alterava a voz. Era quase como falar como uma máquina. Existe, porém, uma característica da personalidade de cada um que é impossível esconder com sombras, com filtro de som ou qualquer outro artifício. Essa característica é o pensamento. Aos poucos, um leve mal-estar foi tomando o corpo e atingindo a todos naquela sala. E eu me lembro perfeitamente das palavras e da maneira de pensar do Dr. K.I., como se ele estivesse falando agora. E, se ele estivesse falando agora, provavelmente diria que estou olhando de um lado só da questão. Diria talvez que as coisas são relativas e que a verdade tem várias facetas. Miguel voltou-se para o diretor do Elite, que ouvia atentamente. Lembra-se, professor Cardoso, quando tudo isso começou, não faz nem uma semana? Lembra-se da nossa conversa quando o senhor dizia que era melhor manter o desaparecimento do Bronca em segredo para proteger a imagem do Elite? Lembra-se de que discordamos a este respeito? Lembro-me vagamente, Miguel. Vagamente. Então, na certa, não vai se lembrar das palavras que usou neste momento, não é? Das palavras? Sorriu o diretor. É lógico que não. Pois eu me lembro. É uma questão de entender o raciocínio das pessoas, o modo de pensar das pessoas através do que elas dizem. O senhor me disse que eu era muito jovem, não é? Talvez tenha dito isso, sim. E que eu olhava as coisas de um lado só, não é? Que eu haveria de aprender que as coisas são relativas, não é? Que a verdade tem várias facetas, não é? O professor Cardoso recuou, como se fosse empurrado pelas palavras de Miguel. O que é isso? Uma brincadeira? Não é uma brincadeira, professor Cardoso, ou devo dizer, Dr. K.I. O homem estava branco como papel. Continuou recuando até a sua grande mesa de diretor e olhou suplicante para Andrade. Detetive Andrade, o senhor está fazendo parte desse jogo? Eu não estava, professor. Doutor, sei lá. Não estava, mas agora estou. Vou acabar me acostumando a ser envolvido pelas estripulias desse garoto. Isso é um absurdo.
protestou o acusado. Sou o diretor desse colégio e não admito ser desrespeitado dessa maneira. Eu dirijo um colégio democrático, um modelo de educação liberal que... Excelente disfarce, não é, Dr. Kay? Interrompeu Miguel. Quem haveria de desconfiar que o respeitadíssimo e ultraliberal doutor do colégio elite pudesse organizar a experiência mais ditatorial e demente que já existiu? O rosto do homem passou do pálido ao rubro, e sua voz saiu carregada de ódio assassino. Maldito, moleque maldito, eu deveria ter mandado matar você no primeiro minuto. Fui acreditar na sua inteligência e você destruiu tudo. Ignorante. Você destruiu a salvação da humanidade, estúpido. Mesmo enquanto Andrade o arrastava para fora, algemado, o Dr. Kay continuou gritando. Ignorante, você destruiu um sonho, o maior sonho do mundo. Temos de continuar. Pois é isso, meus amigos. Com a ajuda da Interpol, investigamos direitinho a Pen Control. Andrade e os 5 caras tinham marcado encontro no lugar discreto, pois assim haviam pedido Miguel. E esse lugar era o zoológico. De camisa esporte, caminhando pelas alamedas do zoológico, com um sorvete na mão, o detetive Andrade mais parecia um professor cercado por seus alunos. Naquele dia, Andrade não estava suando. O Dr. Kay comandava toda a organização em uma salinha secreta que só tinha a entrada da sala da diretoria do Elite. Ali descobrimos o intercomunicador, mas a minha curiosidade era saber como o Dr. Kay poderia ter controlado daquela maneira uma empresa importante como a Pen Control. Com a ajuda da Interpol, porém, recebi a resposta em menos de um dia. Eu também tinha pensado nisso, detetive Andrade, disse Crânio. O que descobriu? Os acionistas da Pen Control estão espalhados pelo mundo inteiro. Uma firma de advogados conseguiu uma procuração de todos eles para representá-los na Assembleia dos Acionistas. Acontece que o Dr. Kay controlava a tal firma de advogados. Assim, foi fácil eleger testas de ferro para dirigir todas as filiais da Pen Control. Enquanto o próprio Dr. Kay ficava por trás de tudo, comandando a todos. Eita, sujeito brilhante, comentou Kalu. Um dos mais brilhantes criminosos que já conheci, concordou Andrade. O que vai acontecer com os bandidos? Eles vão responder processo como coautores dos sequestros e dos assassinatos. A maioria dos funcionários e operários da Pen Control estava fora da trama. Trabalhavam apenas com os medicamentos normais e nem desconfiavam da existência da droga da obediência. Só 20 e pouco deles, incluindo o Dr. Kay e o detetive Rubens, sabiam dos meninos sequestrados. A área do prédio onde ficavam os sequestrados era proibida para os outros funcionários. E o Bino? Já conseguimos pegá-lo. Ele agia sob vários nomes: Bino, Cacá, Joca e muitos outros. O plano era simples. Um dos bandidos aparecia em um colégio pedindo que seu filho frequentasse as aulas por uma semana ou 2 semanas, até que fossem liberados os documentos do colégio anterior. Forneciam um endereço falso e pronto. Em geral, todos os colégios aceitavam provisoriamente matrículas desse jeito. Por isso, o plano de colocar Bino em qualquer colégio que conseguisse sempre dava certo. Bino também está preso? Ele é menor de idade, está à disposição do juizado. O juiz de menores é quem vai decidir a sorte do Bino. Estavam todos apoiados na mureta que dá para o fosso dos ursos pardos. Aquelas enormes almofadas marrons pareciam tão quentes e fofinhas que Chumbinho ficou imaginando como seria gostoso descer até lá e abraçar-se com um deles. Crânio quebrou o breve silêncio. Qual é o verdadeiro nome do Dr. Kay? Andrade estava acabando de comer a casquinha de biscoito de sorvete. Ainda não foi possível descobrir. Ele se recusa a falar e parece que não existe ficha criminal dele em nenhuma parte do mundo. Mas, qualquer que seja o seu nome, a coisa está bem ruim para o lado do Dr. Kay. Com essa prisão, as coisas mudaram lá no Elite, informou Chubinho, esquecendo a vontade de abraçar o urso. Mudou? Como? Com a saída do professor Cardoso, quer dizer, com a prisão do Dr. Kay, a Associação de Pais e Mestres assumiu a direção do colégio. E o que muda com isso? Só a direção, respondeu Chumbinho.
As decisões vão continuar sendo tomadas pelo conselho de professores e alunos, bem do jeito que era com o Dr. Key como diretor. É isso mesmo, concordou Magri. O sistema liberal do Elite é uma criação do Dr. Key. Ele foi capaz de criar um sistema democrático absoluto, de um lado, raciocinou o Crânio, enquanto tentava criar a mais absoluta tirania do outro. Andrade colocou as mãos nos ombros do líder dos caras. Ele sabia olhar as coisas pelos dois lados, não é, Miguel? Era um crânio, concluiu Magri. Ei, espera aí, protestou o Crânio. O único crânio do mundo sou eu. No quarto de Miguel, o aparelho de televisão ligado jogava uma luz azulada sobre o corpo do rapazinho, estirado na cama, com a cabeça apoiada nas mãos cruzadas atrás da nuca. Miguel olhava com atenção para a querida imagem do detetive Andrade, suado sob a luz das luzes com refletores. No debate sobre o assunto do momento, a droga da obediência. Educadores, psicólogos, sociólogos e figuras de respeito da sociedade participavam do debate. Andrade, entre elogiado e pressionado, saía-se da melhor forma possível. Enquanto as palavras do debate percorriam os sentidos do garoto, uma sombra passou pelo seu ânimo. Uma ponta de remorso. Aquele policial tão dedicado, que passara a noite sem dormir investigando os sequestradores, só tinha merecido suspeitas por parte de Miguel. E Rubens, elegante vigarista, tinha enganado completamente o líder dos caras. A sociedade inteira tem uma dívida de gratidão para com o senhor, detetive Andrade, dizia um dos debatedores. Líder dos caras. Que ironia. O pensamento de Miguel afundava cada vez mais naquela dolorosa autocrítica. Que líder era ele? Se tinha considerado Chumbinho um fedelho intrometido de quem os caras deveriam livrar-se? Logo Chumbinho, pequeno herói que tinha enfrentado as piores situações sem fraquejar jamais? Logo Chumbinho, que tinha passado os caras as mais importantes informações que haviam possibilitado a solução daquele caso? E logo Chumbinho, que tinha desligado a chave geral de energia da Pen Control, evitando uma batalha sangrenta no final da história? Na televisão, um senhor muito afetado falava com entusiasmo. A questão mais importante a discutir neste debate é a própria droga da obediência. Quais seriam realmente seus efeitos? Quais os seus danos? Líder dos caras. Mas não tinha sido ele, o próprio Miguel, quem havia jogado o Chumbinho contra Bino. Pensando que Bino era um inocente novato? Grande líder. Nem mesmo a mensagem de Chumbinho ele tinha entendido. Ele imaginara que o B da mensagem queria dizer que Bino também tinha sido raptado, enquanto Chumbinho tentava informar que Bino era o oferecedor. Quanto tempo perdido por causa daquele erro. Os efeitos da droga da obediência poderiam até ser bem aplicados, dizia uma debatedora, ou mal aplicados como no plano sinistro do Dr. Key. Grande líder. Um líder que havia exposto todos os caras à quadrilha do Dr. QI, com a ideia de fingir que todos também haviam sido sequestrados. Que ideia estúpida. Sequestrar e manter cárcere privado dezenas de meninos e meninas foi realmente um crime hediondo, protestou outro debatedor. Mas é claro que não podemos ficar contra a energia nuclear só porque joga uma bomba atômica em Hiroshima. A depressão tinha tomado conta de Miguel. A sua memória via a imagem do Dr. QI, tentando convencê-lo a fazer parte da quadrilha com um argumento aterrador. Não era ele, Miguel. Uma espécie de pequeno ditado dos caras? Não era ele. Miguel, um autoritário? Ele era obrigado a concordar com o Dr. QI? Sim, ele era um ditador. Sim, ele era um autoritário. E mais que tudo, ele era um líder incapaz que havia errado várias vezes durante aquela batalha. Uma lágrima percorreu a face do garoto e foi salgando-lhe a boca no momento em que ele decidira que o melhor era dissolver a turma dos caras. Ele não poderia expor àqueles 4 maravilhosos amigos à sua incapacidade e ao seu autoritarismo. Na televisão, o clima estava explosivo. Todos queriam falar ao mesmo tempo, e Andrade, suando como nunca, tentava interromper o orador que berrava entusiasmadamente.
A droga da obediência, como todas as descobertas científicas, é um bem. Devemos pesquisá-la e usá-la com cautela, sob o controle das entidades governamentais. Vivemos atualmente uma crise de autoridade que pode ser resolvida com a droga da obediência. Afinal de contas, um pouco de obediência não há de fazer mal à nossa juventude. Os olhos de Miguel apertaram-se. Então todo aquele trabalho só tinha servido para aquilo? As pessoas mais importantes da sociedade julgavam que a droga da obediência poderia ser um bem? Miguel pressionou o botão do controle remoto e o televisor apagou-se. Deitado no quarto às escuras, o rapazinho decidiu que não importava os erros. O que importava era a luta, que tinha de continuar. O que importava eram os caras que tinham de continuar. Havia ainda muito a ser feito. Os caras tinham vencido uma batalha, mas a guerra ainda estava longe, muito longe de terminar.